No pulso de Isabela, o relógio digital marcava 9h17. O ponteiro piscava insistente, como se zombasse dela a cada segundo perdido. Câmera subjetiva. Vemos apenas suas mãos firmes, de dedos manchados de grafite e caneta hidrocor, agarradas à alça surrada de uma mochila azul. Ela respira fundo, solta o ar com urgência e suas passadas aceleradas se confundem ao ritmo do trânsito barulhento do centro de São Paulo. Uma van buzina estridente. Isabela quase se perde na calçada estreita, entre vendedores ambulantes e pedestres apressados. O mundo inteiro parece girar mais rápido, ou talvez só ela esteja fora do compasso. Repentinamente, um plano fechado. Os olhos de Isabela. Apesar das olheiras profundas e dos fios castanhos grudados na testa pelo suor, há uma centelha inconfundível de esperança em seu olhar. Ela encara o prédio alto e espelhado à sua frente, um monumento impassível, cravado no concreto da cidade. O vidro reflete seu reflexo frágil, multiplicando sua ansiedade. No exato instante em que respira e hesita, pensando se ainda vale a pena tentar, a cena sutilmente desacelera. O tempo parece suspenso, como se esperasse por sua decisão. Eis o gancho. Antes que Isabela consiga dar o passo seguinte, sua voz interior, dolorosa e verdadeira, ecoa em off, costurando passado e presente. Se hoje der errado, eu não sei por onde recomeçar. Neste momento, um convite quase sussurrado, integrado à atenção. Se você já se sentiu perdido em meio à multidão ou precisou lutar por um sonho quando tudo parecia impossível, inscreva-se no nosso canal agora. Juntos, exploramos histórias de recomeços e descobertas, porque às vezes basta um passo para transformar tudo. Siga conosco até o fim desta jornada. A transição é suave. A história segue enquanto o convite se dissolve no ritmo da própria narrativa, sem que interrompa a tensão criada. Em um corte de montagem, o cenário muda abruptamente. Flashes de memória deslizam pela tela como luzes de relâmpago, sem aviso. Isabela, ainda criança, corre descalça sob uma chuva intensa em Curitiba. O céu cinza pesa sobre os telhados, mas ela sorri, envolta num abraço demorado da mãe, Dona Sandra, mulher de olhos atentos e sorriso largo, sempre umedecido pela preocupação. Surge também o pequeno quarto, paredes forradas de pôsteres rabiscados, folhas soltas e desenhos delicados presos com fita adesiva. O cheiro de café coado, o tilintar de xícaras trincadas, risadas abafadas por portas mal fechadas e um gesto afetuoso. Sandra distribui bolachas sobre a cama, enquanto as duas dividem o silêncio das primeiras inseguranças da vida. Imagens rápidas, contas vencidas, se amontoando na mesa. Dona Sandra, braços firmes, segurando o choro ao ler uma carta de cobrança. Isabela, já adolescente, aperta forte os cadernos de desenho, como se neles coubesse toda a esperança que a mãe lhe entregou. Os sorrisos, antes fáceis, vão se apagando aos poucos. A narrativa retorna e, de novo, Isabela encara o prédio de vidro. A mochila pesa no ombro, não só pelo conteúdo, cadernos, esboços e alguma roupa extra, mas por cada lembrança costurada em seus dias. O átrio da agência Lux Publicidade é uma exibição de modernidade. Plantas nos cantos, chão polido, neon azul ao fundo, móveis de design arrojado, o som das teclas, risos apressados e músicas publicitárias preenchendo o ar. Isabela entra, sentindo a modéstia de seus jeans puídos contrastar violentamente com a elegância de todos ao redor. Ela corre até a recepção, fala ofegante, mas a recepcionista sequer levanta o olhar. Limita-se a apontar para o elevador. Ao chegar aos elevadores, depara-se com uma placa improvisada. Fora de serviço. O coração começa a galopar. Isabela olha para a escada de emergências, hesita só um segundo e começa a subir, degrau por degrau, os 15 andares que a separam do seu possível futuro. No caminho, cenas fragmentadas, sapatos finos subindo apressados por detrás,
Conversa abafada entre dois sócios sobre uma grande conta que pode ser perdida. Isabela, suando, tenta disfarçar o cansaço. Está acabando, só mais um lance. Pensa, motivando-se. Ao alcançar o último andar, seus passos ecoam no corredor forrado de tapete cinza. Vários funcionários apressados cruzam com ela, celulares colados à orelha, mochilas tecnológicas nas costas. Ninguém cumprimenta. O olhar dela vaga entre os corredores lotados de quadros premiados e painéis cheios de briefings. Sente-se ínfima, invisível. Dentro de uma das salas envidraçadas, Leonardo Mendes observa a cena por detrás do vidro. Alto, pele clara, cabelo curto e perfeitamente penteado, terno alinhado. Leonardo é reconhecido não apenas pelo talento. Existe uma aura de força que distancia quem tenta se aproximar demais. O olhar dele circula a equipe com rigidez. Os funcionários, mesmo sem notá-lo diretamente, ajustam o ritmo só por sentir sua presença. Sentada ao lado de Leonardo está Camila Souza, 30 e poucos anos, cabelos escuros presos num coque contemporâneo, expressão eficiente e voz pausada. Ela digita rapidamente em um tablet, lançando olhares multifacetados aos subordinados e checando o andamento das entrevistas de estágio. Leonardo, ajustando o nó da gravata, murmura para Camila sem tirar os olhos do monitor. Cancele todas as entrevistas. Não quero perder tempo com promessas vazias, Camila. Hoje não. Camila hesita por um momento, surpresa pela ordem abrupta. Todas mesmo? Todas, Camila. Não me faça repetir. Do lado de fora, Isabela se prepara para bater na porta da sala de reunião, quando outro candidato, já arrumando a bolsa, sussurra ao colega. Deu ruim. Cancelaram tudo. Isabela sente a respiração travar no peito, mas força-se a continuar. Empurra a porta entreaberta, tímida. A entrada de Isabela é marcada pelo constrangimento. Cabelo desalinhado, rosto molhado de suor, mochila caída aos pés. Ela abre a boca para se apresentar, mas Leonardo sequer tira os olhos do monitor. Camila, nervosa, tenta ser simpática, mas percebendo a ordem do chefe, apenas abaixa os olhos e agradece secamente pela presença. Obrigada por vir, mas não será necessário, diz educadamente fria. Isabela tenta começar a falar, mas Camila já fecha a porta, gentil e implacável ao mesmo tempo. A recusa é palpável, cortante. A esperança de Isabela desaba, invisível para todos. Isabela desce os 15 andares. Agora, cada degrau é um golpe, não apenas no físico, mas no emocional. Suas mãos vibram, a mochila balança a cada passo. Lá embaixo, solta o corpo, senta no último degrau da saída de incêndio. O celular vibra, inúmeras mensagens não lidas da mãe, de amigos distantes de Curitiba. Isabela não responde, seus olhos marejam. Pela porta lateral, funcionários conversam animados sobre o happy hour da semana. Risadas que a excluem sem perceber. Isabela se levanta devagar. Os ombros caídos denunciam a dança entre vergonha e decepção. Ela atravessa a catraca. O sol forte a cega ao sair na rua. O mundo, naquele instante, eclipseia. Isabela tenta caminhar. Mas tudo fica turvo, os sons abafam, os carros distantes se dissolvem em eco. O corpo treme, a mão busca algo que não encontra. Isabela desmaia, lenta, como se fosse absorvida pelo chão. A mochila tomba a calçada abrindo-se, folhas repletas de ideias, rascunhos coloridos, propostas de campanhas, sonhos de infância. Tudo se espalha ao vento, tornando-se quase parte da paisagem caótica de São Paulo. A primeira a notar é Camila. Após recusar Isabela, saiu para fumar e pensar. Cruza a calçada desconexa, os pensamentos embaralhados entre trabalho e memórias nubladas. Ela quase acende o cigarro quando vê um pequeno tumulto na esquina. Reconhece imediatamente o rosto da jovem desmaiada. Aquela que acabara de dispensar, a mesma que não conheceu tempo suficiente para sequer ouvir um olá. Camila corre, agacha-se ao lado do corpo inerte, toca o pulso de Isabela.
Quando percebe que ela respira, olha em volta e pede ajuda para os seguranças. O porteiro do prédio, educadamente impassível, já liga para o resgate. Camila, tomada por um misto de culpa e compaixão, tenta recolher os desenhos espalhados, observando especialmente uma folha com a assinatura de Isabela Tavares. Pouco depois, Leonardo aparece, provavelmente motivado pela comoção incomum no saguão principal. Seus olhos encontram um nome na folha. Pausa. Um breve reconhecimento. Algo que não verbaliza, mas que se insinua em suas feições cansadas. Isabela fora desclassificada pessoalmente por ele, anos atrás, em um concurso de jovens talentos. Lembrança rápida. O motivo da desclassificação nunca ficou claro, apenas anotado no rodapé de um dossiê, relegando Isabela ao esquecimento. Aquele rosto, aquela assinatura, agora retornam, quase como uma ironia do destino. O sol reflete forte no vidro do prédio, recortando silhuetas. Leonardo observa Isabela, caída entre os próprios sonhos e a calçada suja, e um incômodo difícil de traduzir toma conta dele. Camila estreita os olhos, demora-se olhando para Leonardo, como se esperasse que ele dissesse algo importante. Mas o diretor se mantém em silêncio, recolhendo os fragmentos de papel que escapam das mãos de Camila. Talvez naquele instante, o destino tenha plantado a semente de tudo que viria a seguir. A ambulância chega, Isabela é levada, seu corpo esguio e pálido na maca, desenhando uma imagem quase irreal em meio ao concreto quente. O motorista, gentil, pergunta baixinho se há alguém da família por perto. Camila responde que não, olhando para os papéis que ainda segura. O trajeto até o pronto-socorro é silencioso. Apenas os ruídos da cidade contradizendo o silêncio da jovem desacordada. Na sala de triagem, Isabela desperta devagar. O cheiro de álcool, o som de monitores, a claridade incômoda. Olha para o lado. Camila segura a mochila, preocupada. Você está bem? Camila tenta sorrir, mas sua voz denuncia um certo arrependimento, como se quisesse apagar a cena anterior. Isabela, ainda desorientada, tenta se levantar. Eu preciso ir. Espere. Camila pousa uma mão suave sobre o ombro de Isabela. Não precisa sair agora. Posso ligar para alguém por você? Isabela balança a cabeça negativamente. Não tem ninguém. Sou só eu. Camila hesita, inspirando fundo. Me deixe te ajudar, por favor. Isabela a encara. Por trás do gesto cordial, há um sentimento difícil de decifrar, mas exausta demais para insistir. Ela apenas suspira. Enquanto Isabela se recompõe na maca, Camila se afasta um pouco e discretamente anota algo em seu diário, um pequeno caderno de capa preta que sempre carrega consigo. O olhar de Camila é atento, observador. Ela parece catalogar cada reação, cada palavra dita ali dentro, como se aquela situação fosse mais do que um simples acaso. Do lado de fora, Leonardo conversa ao celular, voz baixa. Fala sobre um erro cometido tempos atrás, um nome que não deveria ter sido esquecido. Claro, eu lembro, mas isso já passou, não? A voz do interlocutor é grave, mas Leonardo não responde imediatamente. Observando pelo vidro, ele enxerga Isabela de relance, a jovem de quem se esquivou sempre que pôde. Pela primeira vez, talvez, Leonardo se pergunta se alguns erros podem mesmo ser apagados ou se apenas aguardam o momento certo de serem revisitados. O dia termina em um misto de incertezas. Isabela caminha para fora do hospital, ao lado de Camila, as ruas de São Paulo agora parecendo ainda mais opressoras do que antes. Corte para o prédio da agência. Luzes se acendem noite adentro, pessoas indo e vindo. Sonhos bem moldados ou destroçados sob a frieza dos números e dos briefings. No ar, paira a sensação de que há muito mais por trás daquela manhã caótica. Destino, acasos, escolhas, tudo prestes a se entrelaçar de maneiras inesperadas. Enquanto Isabela e Camila caminham juntas pela calçada, ainda em silêncio, os carros passam zumbindo no fundo.
Um novo dia se anuncia, prometendo reviravoltas provocadas por motivações ainda desconhecidas. Isabela olha para trás, para o prédio de vidro. Em seu rosto, o medo se mistura com uma teimosa centelha de esperança. E assim, a história avança. A noite paulistana cai lentamente, envolvida num manto de néon. As luzes dos postes se refletem nas poças das ruas, trazendo à tona sombras alongadas de carros e pessoas. Isabela e Camila seguem lado a lado, cortando o fluxo de pedestres apressados. O clima, fresco após a chuvarada da tarde, carrega no ar a promessa de dias melhores, ou, ao menos, de alguma redenção. O silêncio entre as duas é denso. Isabela, ainda impactada pelo desmaio, caminha com passos indecisos. Camila, ao contrário, parece confortável, mesmo que excessivamente atenta. Seus olhos giram pelo entorno, como se tudo pudesse ter um significado oculto. Foi então que Camila, buscando quebrar o gelo, arrisca: "Você já conhecia São Paulo?" Isabela hesita antes de responder, como se tentasse adivinhar a intenção por trás da pergunta. "Não, só conhecia pelas fotos. Sempre fui de Curitiba." "Cidade bonita, mas meio cinza, né?" Ela sorri, algo protocolar. "Como a vida lá em casa, cinza a maior parte do tempo." Isabela responde em tom baixo, surpreendendo a si mesma pelo desabafo inesperado. Andam mais alguns passos. O semáforo fecha para os carros, abrindo espaço para uma multidão atravessar a Avenida Paulista. Camila toma uma decisão. "Olha, vai ser estranho, mas se precisar de um lugar... Não tenho muito espaço, mas meu sofá tá limpo e é confortável. Pode passar uns dias lá, para se organizar." Isabela para ao meio-fio, surpresa, vira-se para Camila, como se tentasse decifrar se ali existia puro altruísmo ou algum motivo oculto. "Não precisa", diz, embora o tom seja mais de agradecimento do que recusa. "Faça por mim, então. Não gosto de pensar que alguém vai dormir na rua só porque eu cumpri uma ordem burra do chefe." O jeito sério de Camila desmonta as resistências de Isabela. "Obrigada de verdade. Eu não teria para onde ir hoje." Cortam ruas e praças. O caminho até o apartamento de Camila revela um pouco mais da metrópole. Pequenas padarias abertas, algumas crianças brincando na água do meio-fio, uma banda de rua improvisando jazz nos degraus de uma galeria. Isabela observa tudo com a atenção de quem grava memórias para desenhá-las depois. O apartamento de Camila surpreende por sua simplicidade. Uma sala pequena, livros empilhados na estante, quadros de arte contemporânea, almofadas coloridas sobre um sofá-cama e uma coleção de canecas com estampas de frases irônicas. A cozinha, separada apenas por um balcão, exibe a desordem cuidadosa de alguém que vive mais fora do que dentro de casa. Ao entrar, Isabela sente um conforto discreto, como se tivesse encontrado um abrigo improvisado na noite fria. Camila oferece uma toalha e um pijama. "Toma, tamanho grande, mas espero que sirva. Chá na água, sopa no micro-ondas. Aqui ninguém dorme de estômago vazio." Isabela agradece com um sorriso tímido, deixando-se absorver pelo ambiente de acolhimento inusitado. Depois de um banho rápido, troca de roupa e senta-se à mesa, onde Camila já serve 2 canecas de chá fumegante. "Vai por mim. Chá resolve metade dos problemas de uma mulher", diz Camila com tom brincalhão. Isabela sorri de verdade, talvez pela primeira vez desde que chegou a São Paulo. As mãos ainda tremem levemente. Olhando a paisagem da janela, um recorte de prédios, anúncios luminosos e, ao fundo, o contorno do centro velho, Isabela solta um suspiro. "Sabe, sempre achei que viria pra cá pra vencer na vida, sabe?" Camila cruza os braços sobre a mesa, escutando genuinamente. "Acho que todo mundo vem pra cá achando isso. Depois, aprende a sobreviver primeiro." A noite segue marcada por confidências. Camila conta sobre seus 10 anos na publicidade e as pequenas traições do cotidiano da agência. Isabela ouve, mas tampouco revela detalhes do próprio passado, como se proteger suas origens ainda fosse instintivo.
Antes de dormir, Camila busca um caderno de notas para anotar compromissos do dia seguinte. Referindo-se a Isabela, ela escreve discretamente no rodapé: potencial diferente, observar reação diante dos desafios. E fecha o caderno como quem guarda um segredo. Isabela sonha com chuva. Nos sonhos é menina outra vez, correndo de mãos dadas com a mãe pelas ruas molhadas de Curitiba. Dona Sandra lhe entrega uma caixa velha de madeira cheia de papéis e lápis. Não desista, mesmo quando ninguém acreditar, diz a mãe no sonho. Só então Isabela percebe que a caixa estava vazia e que o barulho da chuva misturava-se ao próprio coração batendo forte. Acorda com o cheiro de café fresco. Camila já está de pé, organizando a agenda do dia, tirando papéis da bolsa, falando ao telefone sobre prazos e orçamentos. Bom dia, guerreira, diz, servindo uma fatia de pão na frigideira. Isabela senta-se ao balcão, ainda sonolenta. Obrigada, Camila, por ontem, por tudo. As duas trocam um olhar silencioso, o tipo de cumplicidade forjada em situações limite. Eis que, pouco depois das 7, o telefone de Camila toca. É Leonardo, mais seco do que nunca. Camila, sobre a menina de ontem. Ela já está melhor? Sim, Leonardo, foi só um susto. Ótimo, peça para ela comparecer à agência às 9. Quero fazer uma proposta. Camila encerra a ligação, um sorriso enigmático nos lábios. Troque o jeans por algo mais formal. Leonardo pediu para te ver. Isabela sente o peito gelar. Você acha que ele reconsiderou? Vai abrir uma vaga? Nunca se sabe com ele. Se não abrir, pelo menos mostramos o que sabemos fazer. Durante o trajeto até a agência, os pensamentos de Isabela fervilham. Lembra da desclassificação no concurso tempos atrás, do nome de Leonardo rabiscado em letras frias. A sensação de déjà-vu a persegue, mas transforma-se em coragem. Olha pela janela, vendo carros, ônibus e vendedores, toda uma cidade em eterno movimento. Pensa que tudo ali é disputa, mas também possibilidade. O prédio espelhado da Lux Publicidade volta a se erguer diante delas, intimidando. Mas Isabela, dessa vez, sente o peso da mochila um pouco menor, talvez por saber que não está tão sozinha. Na sala de reuniões, Leonardo espera. O ambiente é frio, como ele próprio, ar-condicionado no máximo, luzes claras refletidas nos móveis de vidro. Leonardo não sorri. Senta-se de maneira impecável, observa cada gesto de Isabela quando ela adentra. Sente-se, por favor, diz ele, seco e objetivo. Isabela apoia a mochila nos joelhos, esperando algo entre uma bronca e uma cordialidade. Analisei seu portfólio ontem à noite. Leonardo vai direto ao ponto. Você tem talento, mas faltam experiência e disciplina corporativa. Ela mal encontra palavras. Eu agradeço pela oportunidade de apresentar meu trabalho, mas... Leonardo a interrompe, cortante. Não será um emprego formal. Quero lhe propor um estágio experimental. Leonardo arrasta as palavras, como quem saboreia cada sílaba. Sem bolsa, sem garantias, sem obrigações de contratação. Apenas a chance de mostrar resultado. Topa? O silêncio se prostra entre os dois como uma névoa. Isabela sente o rosto arder diante da humilhação. Sem salário, sem estabilidade, sem proteção trabalhista. Mas o medo de perder sua única chance fala mais alto. Eu aceito, responde. A voz determinada, quase desafiadora. Leonardo apenas faz um aceno, como quem aprova mais um item numa longa lista. Começa hoje mesmo. Camila, providencie o necessário. A assistente concorda, satisfeita, e convida Isabela para conhecer seu novo posto de trabalho. Uma mesa no fundo da sala de criação, afastada da janela e das conversas centrais. Chegar à mesa é como pisar em outro mundo. O time de criação a observa desconfiado. Luana, designer sênior de cabelos ruivos e olhar inquisidor. Rafael, redator experiente, piadista e protetor dos novatos. Gustavo, diretor de arte, sempre com fones de ouvido pendurados no pescoço. Camila apresenta Isabela com delicadeza. Equipe, essa é Isabela Tavares, nova estagiária. Vocês têm liberdade para passar demandas simples para ela.
Os olhares variam entre curiosidade e frieza corporativa. Rafael, o mais simpático, arrisca. Bem-vinda à selva. Precisa de um café, chocolate ou pronto-socorro? Isabela sorri, quebrando o gelo. Café, por favor. Mas se sobrar chocolate, aceito também. Luana examina os desenhos de Isabela folheando cautelosamente. Você desenha diferente. Gostei. Dá emoção. Isabela agradece, sentindo que ali há uma nesga de boas-vindas genuína. Nas horas seguintes, é mergulhada em tarefas, ajustes de layouts, revisões de cores, pesquisas para campanhas. Aprende na marra os atalhos do sistema da agência, os jeitinhos para agradar clientes impacientes e a se esquivar de conversas indesejadas. A cada entrega, Isabela faz questão de ouvir feedbacks. Aceita críticas, pede sugestões, trabalha até o fim do expediente e além do horário. Camila observa tudo de longe, anotando detalhes no seu caderno preto, atenta não só ao desempenho, mas também às emoções da novata. Ao fim de mais um dia longo, Camila e Isabela caminham juntas até o metrô. Isabela está exausta, mas sente prazer no cansaço proveniente do trabalho criativo. Na varanda do apartamento, conversam baixinho, esvaziando xícaras de chá e dividindo confidências. Você sempre foi assim? Pergunta Isabela. Das que ajudam desconhecidos sem esperar nada em troca? Ninguém é só bonzinho, Isa. Às vezes, a gente tenta consertar nos outros o que não consegue curar em si mesmo. Talvez eu só esteja tentando compensar escolhas ruins do passado. Isabela pondera sobre aquilo. Pela primeira vez, percebe que Camila também carrega feridas que tenta esconder sob o véu da eficiência. Mais tarde, Isabela passa horas desenhando à luz fraca do quarto de hóspedes. Preenche folhas com rabiscos, tenta inventar personagens, rascunhar campanhas, buscar traços do que gostaria de mostrar ao mundo. Sente-se inadequada, pequena e, ao mesmo tempo, inexplicavelmente motivada. Lembra do sonho da mãe e anota no topo da folha. Não desista, mesmo quando ninguém acreditar. No segundo dia, um desafio. Leonardo pede que Isabela desenvolva do zero uma proposta visual para uma campanha de uma marca de cosméticos nacionais. O prazo, até o fim daquela tarde. A pressão é absurda, mas Isabela mergulha no desafio. Busca inspiração em memórias de Curitiba. As violetas do quintal, a textura das folhas molhadas, o cheiro de sabonete barato da infância. Ao entregar o esboço, Leonardo observa em silêncio. Os demais da equipe, curiosos, se aproximam. O diretor, sem sorrir, destaca. Interessante, singular, tem autenticidade. Um breve momento de aprovação. Isabela percebe que há espaço para seu jeito próprio, mesmo naquele ambiente de padrões rígidos. Luana, impressionada, elogia baixinho. Rafael sugere um ajuste de texto, mas deixa claro que aprova a ousadia do layout. Camila, de longe, registra tudo, entre orgulhosa e inquieta. Ao fim da semana, o clima é outro. Isabela ganha pequenos gestos de respeito. Uma cadeira melhor, uma caneca de café personalizada, convites para breves conversas durante os intervalos. Leonardo observa de longe, sem se permitir acreditar inteiramente, mas já incomodado pela autenticidade que Isabela imprime no ambiente. Certa noite, Isabela, sentindo-se mais à vontade, vasculha sua própria mochila à procura de um lápis antigo. Por engano, retira uma pasta esquecida, memórias de infância coladas em fotos. Em uma das imagens, Isabela aparece ainda pequena, abraçada à mãe. Ao lado delas, uma mulher desconhecida, olhos claros, sorriso aberto, um rosto que parece assombrosamente familiar. Isabela franze o senho, intrigada. Nunca viu aquela mulher antes, mas algo na expressão lembra alguém na agência. Decide guardar a foto, prometendo para si mesma descobrir quem é aquela figura misteriosa. No mesmo momento, Camila retorna da sala. Percebe Isabela olhando a fotografia, mas nada fala. Quando Isabela se recolhe no sofá, Camila desabafa em seu diário mais uma nota.
Descoberta iminente, Isa está começando a montar o quebra-cabeça. No início de manhã seguinte, Leonardo chama Isabela para uma breve conversa particular. O tom é formal, mas menos gélido do que antes. Você tem talento, Isabela, e autenticidade. Não é comum por aqui. Isabela sente o elogio como um afago, mas não relaxa totalmente. Eu não conseguiria ser de outro jeito. Já tentei antes, mas nunca deu certo. Leonardo pensa antes de falar, olhando São Paulo pela janela alta. Nunca deixe que te convençam de que precisa ser menos você para caber em algum lugar. Diz, menos para ela, mais para si mesmo. Surpreendida pela honestidade, Isabela apenas balança a cabeça. Leonardo a dispensa com um aceno, já retomando postura de gestor inflexível. Do lado de fora, Camila encara a cena pela parede de vidro. Anota mais uma linha em seu diário. Leonardo começa a ceder, testar limites da influência. No fim daquele mês inaugural, Isabela, apesar de sem salário e esgotada, conquista a simpatia dos colegas. Reencontra uma confiança esquecida, mas sem saber, também alimenta um fio de intriga. Camila intensifica anotações em seu diário, e a identidade da mulher misteriosa na foto começa a circular nos sonhos de Isabela. Em São Paulo, a cada esquina, a vida se reinventa. Isabela pisa com mais firmeza, mesmo carregando dúvidas enormes no peito. A imagem de Isabela atravessando a multidão fecha a segunda parte, simbolizando alguém que começa a encontrar espaço, mesmo cercada de enigmas e desconfianças. O mês avança com sua rotina dura, mas diferente. Isabela acorda diariamente no sofá de Camila, com o mesmo temor de outrora, mas agora equilibrado por sonhos cada vez mais vívidos e pela sensação indescritível de não estar apenas sobrevivendo, mas reconstruindo a si mesma. Camila mantém sua gentileza prática. Prepara o café, revisa prazos, faz perguntas e principalmente observa. Na agência Lux Publicidade, Isabela já não é só a estagiária do favor. Rafael passa a confiar nela para tarefas mais delicadas. Luana, embora incisiva, compartilha referências artísticas e admite consultar os desenhos de Isabela quando trava em ideias. O grupo de WhatsApp da equipe agora inclui Isabela e até Gustavo. O diretor de arte pouco comunicativo responde com memes quebrando a rigidez do dia a dia. Leonardo continua sua figura emblemática, transitando entre o respeito imposto e a distância emocional. Mas não há mais indiferença. Os olhos dele frequentemente repousam por segundos a mais na tela do computador de Isabela, como se ponderasse passos e consequências pessoais. Certa tarde, a sala comum está agitada. A agência disputa uma concorrência nacional para uma campanha de utilidade pública sobre combate à desinformação. Rafael, Luana e Isabela se reúnem em torno de uma mesa, rabiscando ideias, enquanto Leonardo, mesmo fingindo indiferença, circula por perto. Isabela propõe um conceito ousado: verdade que toca, mentira que afasta. Sugere uma arte minimalista, olhos infantis atentos a um mural de post-its. Todos ficam intrigados. Rafael brinca, essa Isa pensa fora da caixa. Depois, em tom mais baixo, conclui, a gente precisava mesmo de sangue novo. Leonardo, ao ouvir, esboça meio sorriso que some rápido. Ele chama Isabela em particular poucas horas depois, dizendo, não desperdice seu talento tentando agradar. Ousadia com propósito, Isa. Só assim você vai longe. E é naquele fim de tarde que, do alto da agência, Isabela permite-se alguns instantes no terraço, respirando o ar frio. Vê a cidade que apavora e fascina seu coração de uma só vez. No bolso, segura o retrato antigo da mãe com a mulher desconhecida. Fecha os olhos e mentaliza. Descobrir quem é ela será minha próxima vitória. A cada novo dia, o mistério do retrato cresce na imaginação de Isabela. Camila observa seu comportamento, repara quando ela se isola ou demora em responder a perguntas sobre infância. Somente uma vez, durante um almoço na copa da agência, Camila pergunta casualmente,
Você nunca falou de seu pai. Arrisco dizer que Curitiba era só você e sua mãe? Isabela responde com um sorriso contido. Só nós duas até eu fazer 12. Nunca conheci meu pai. Silêncio. Camila, fingindo distração, cutuca o arroz no prato e anota mentalmente mais um dado em seu dossiê particular. No fim de mais uma semana, resolvendo gavetas no apartamento de Camila, Isabela encontra uma caixa com fotos e papéis antigos. Entre eles, uma carta endereçada a Sandra Tavares, sua mãe, escrita por uma tal de Helena. O tom é afetuoso, de amizade profunda e despedida. No rodapé, algo enigmático. Cuide bem do que aprendemos juntas. Nossas meninas precisam de exemplos. E, Camila, você conhece alguém chamada Helena Martins? Isabela pergunta, como quem fala sozinha, mas curiosa com um possível aceno do destino. Camila quase engasga, apaga rapidamente qualquer expressão do rosto. Helena Martins? Não. Nome comum. Teria conhecido na faculdade? Isabela percebe o desconforto, mas não insiste. Sente um arrepio de que alguma peça fundamental está prestes a se revelar. Decide, naquela noite, procurar o nome na internet, buscando ligações com a mãe. Descobre que Helena Martins já foi terapeuta renomada em São Paulo e era presença constante em grupos de apoio a familiares de pessoas com depressão. Dias depois, em uma reunião de acompanhamento, Leonardo apresenta os resultados da campanha piloto de Isabela. O crescimento dos engajamentos é inequívoco. O clima na equipe melhora à medida que os projetos passam a receber elogios do mercado. Rafael encara Isabela. Nunca vi nosso diretor tão satisfeito sem precisar gritar com ninguém. E relação entre Isabela e Leonardo evolui, mas não sem resistência de ambos. Num fim de expediente, Leonardo pergunta: o que faz você continuar mesmo sem salário e longe da família? Por que não desiste? Isabela demora. Porque se eu desistir agora, tudo o que minha mãe acreditou em mim vai ser desperdiçado. O comentário desarma Leonardo por alguns segundos. Ele se lembra de sua própria história, das perdas nunca assumidas. A agência se enche de rumores sobre um possível cliente internacional querendo trabalhar com o time de Leonardo. Camila, blogueira discreta dos bastidores e sombra leal do diretor, intensifica seu controle sobre tudo o que acontece. No entanto, começa a se perceber por parte da equipe uma leve aversão ao clima de teste imposto a Isabela. Afinal, ela já corresponde a todos os desafios. Rafael puxa assunto com Camila na copa. Isa já poderia ser contratada, não? Camila dá de ombros. Regras do Leonardo, sem atalho. Luana completa, baixinho. Uma hora ele vai perceber que regras não fazem um time. Pessoas, sim. Isabela não fala com a mãe há semanas, sente saudades, mas evita conversas para não preocupar Sandra e também fugir de perguntas que ela mesma não sabe responder. Ainda assim, escreve mensagens que nunca envia. Num desses rascunhos: mãe, aqui tudo assusta, mas começo a entender seu silêncio e sua força. Quero fazer valer cada café dividido, cada abraço na chuva. Queria te perguntar de novo: quem é Helena? E por que sinto falta de algo que nunca vivi? Na madrugada, Isabela, inquieta, folheia seu caderno de projetos e decide investigar mais a fundo Helena Martins. Descobre fotos antigas em sites de associações, inclusive uma imagem em que Helena aparece ao lado de uma jovem de cabelos castanhos e sorriso largo. O rosto, para seu espanto, se assemelha vagamente ao de Leonardo em versão feminina. No caminho para a agência, Isabela questiona Camila novamente, agora sendo direta. Camila, quem no nosso meio conheceu Helena Martins? Você tem certeza que não sabe? Camila, desta vez, evita o olhar. Isa, tem coisa que é melhor não mexer. O passado, às vezes, guarda mais dor que respostas. Isabela amarga o silêncio, determinada a saber a verdade. Enquanto Isabela se consome pelo mistério, Leonardo também se transforma. Passa a ficar mais tempo nas áreas comuns, pega menos elevador, caminha pelas mesas e, eventualmente, senta ao lado da equipe.
Luana brinca. Olha o chefe virando gente. Ele responde com um sorriso envergonhado. Em reuniões, passa a ouvir sugestões de Isabela sem interromper. No final de uma destas reuniões, encontra Camila sozinha mexendo com folhas soltas. Ficou para fechar balanço? Camila. Sempre tem algo a fechar. A agência está mudando, Leonardo. Ele reflete. Ou é a gente que está mudando? Camila sorri, mas apenas por fora. Naquela noite, de volta ao AP, Camila observa Isabela desenhando a mulher misteriosa do retrato antigo. O traço vai e volta, mas nunca a completa. Camila se aproxima. Às vezes, a resposta está na pergunta errada. Quem ela é, importa, ou o que ela significa para você? Isabela responde. Preciso saber das raízes para crescer direito daqui para frente. Camila tenta esconder um tremor na mão. Poucos dias depois, Isabela recebe um envelope na agência. Dentro, uma carta sem remetente. Consta apenas: vocês nunca estiveram realmente separadas. Procure na pasta com flores amarelas. Isabela volta ao AP de Camila. Vasculha entre centenas de pastas. Num porta-arquivos velho, encontra uma pasta com desenhos de flores amarelas. Lá, entre folhas rabiscadas pela infância, encontra uma foto de Helena abraçada a Sandra, sua mãe, aos sorrisos, e uma carta não lida. Querida Sandra, nossa amizade é tudo, mesmo se escolhermos caminhos distintos. Sempre lembrarei do que dividimos, inclusive dos nossos maiores segredos. Helena. O coração de Isabela dispara. Na mesma pasta, encaixado no fundo, um recorte de jornal com a notícia do falecimento da noiva de Leonardo. A reportagem identificava sua terapeuta, Helena Martins. Isabela sente a explosão silenciosa de segredos se entrelaçando. Dúvidas se multiplicam. O que pode haver de ligação entre sua família, Helena, e aquela dor intocável de Leonardo? No trabalho, Isabela começa a presenciar tensões entre Camila e Leonardo. A assistente, sempre próxima do diretor, passa a emitir sinais contraditórios, uma mistura de proteção e reprovação, além de conversas sussurradas no corredor sobre planos em andamento. Isabela, por outro lado, percebe nos olhos de Leonardo uma vulnerabilidade cada vez menos disfarçada. Em uma noite pós-expediente, a agência vazia, ele puxa assunto. Preciso confessar. Tenho me perguntado se devo continuar nesse ritmo. O sucesso parecia importante, mas ultimamente só enxuga o gelo. Isabela ouve, sentindo-se menos intimidada. Há quanto tempo não faz algo só por prazer, Leonardo? Ele ri, cansado. Nem me lembro mais. Tinha esquecido até de como era respirar sem agenda. Ficam alguns instantes em silêncio, cada um ruminando seu universo particular. Isabela retorna à sua mesa, e Leonardo, antes de sair, deixa um pequeno bilhete. O projeto da campanha de saúde mental foi tocante. Acho que Helena aprovaria. Isabela prende o fôlego. O nome ecoa entre os dois pela primeira vez, e ela percebe que o mistério é compartilhado. Após esse dia, Camila torna-se mais reservada. O diário preto, antes cheio de anotações rápidas, passa a ser mantido trancado. Rafael, percebendo a tensão no ar, comenta com Isabela. Às vezes acho que a Camila guarda segredos do mundo. Isabela quase responde, mas pensa melhor. Certa manhã, Isabela chega mais cedo à agência e encontra Camila mexendo em papéis antigos, visivelmente nervosa. Quando Camila se afasta para buscar café, Isabela vê, entre os papéis, cartas entre Camila e Helena. Uma das cartas fala de proteger Isabela do ciclo de ressentimento. Isabela não compreende tudo, mas pega um trecho final. Vai doer, mas ela precisa saber quem é. Nesse momento, Camila retorna e percebe Isabela próxima dos papéis. Procurando algo, Isa? Não, só... esqueci minha caneta, responde tentando disfarçar. Camila sorri, mas os olhos brilham com um aviso silencioso. Algumas histórias se completam com silêncio. Outras precisam ser rasgadas antes de serem lidas. Isabela percebe. Camila sabe mais do que aparenta.
e talvez tenha papel fundamental nas dores não resolvidas de Leonardo e na ligação com Helena. A atmosfera se adensa na sala, impregnada de segredos e promessas de revelações. Em casa, na solidão da noite, Isabela junta todos os vestígios. Cartas, fotos antigas, bilhetes, recortes de jornais. As peças pouco a pouco se encaixam, ainda que o quadro final permaneça fora de alcance. Numa página de seu novo caderno escreve: Minha mãe, Helena, Camila, Leonardo, todos cruzaram os mesmos caminhos, sob sinais diferentes. Ao fundo, o som distante da cidade mistura-se ao som suave da chuva batendo na janela, como o eco de memórias antigas. No dia seguinte, um convite inesperado chega via e-mail. Conferência Nacional de Arte e Criatividade, Curitiba, palestrante convidada, Isabela Tavares. Surpresa, Isabela se emociona. Enfim, o ciclo parece prestes a se fechar, não sem antes encarar os fantasmas da família e do passado de Leonardo. A noite finda sobre fotos espalhadas no chão, anotações rabiscadas e uma Isabela que finalmente começa a entender que sua história nunca foi só dela, mas parte de um intricado tecido de perdas, encontros e recomeços. O anúncio da conferência ecoou como um trovão no peito de Isabela. Ela percorre cada linha do convite com incredulidade. Palestra: A autenticidade na arte em tempos de incerteza. Painel especial com Isabela Tavares. O evento seria em Curitiba, sua cidade natal, marcando o encontro entre passado e presente. A sensação era de antecipação e medo, uma fronteira entre aquilo que deixa para trás e aquilo que precisa descobrir para avançar. Na manhã seguinte, Isabela relê o e-mail tremendo. Quando compartilha a notícia com Camila durante o café, percebe o tom estranho de aprovação silenciosa. Isso é incrível, Isa. Você merece mais do que qualquer um nessa agência, Camila diz, mas seus olhos desviam rapidamente, como se esconderem algo. É estranho. Não conheço ninguém na organização do evento. Não enviei portfólio. Como será que pensaram em mim? Coincidências, talvez? Seu nome aparece cada vez mais. Camila tenta soar casual, mas uma tensão imperceptível flutua no ar. Apesar da empolgação, a partida de Isabela para Curitiba desencadeia um clima de despedida na agência. Rafael improvisa um café da manhã coletivo com pão de queijo mineiro. Luana faz um cartão com caricaturas. Até Gustavo entrega uma playlist. Para ouvir em viagem de ônibus, diz o cartão. Leonardo, no entanto, não diz nada. Observa de longe, respeitoso e comedidamente frio, até que Isabela o encontra na varanda pouco antes de sair. Obrigada por tudo, Leonardo. Sinceramente, não sei como agradecer. Ele hesita, respira fundo. Pela primeira vez, a formalidade cede. Não precisa agradecer. Só não volte igual. Use cada volta como recomeço. Isabela sente um nó na garganta, mas sorri ao prometer. Nunca consegui voltar igual a lugar nenhum. Camila acompanha Isabela até o terminal rodoviário. No bolso da calça, Isabela traz a foto de sua mãe com Helena e o bilhete do envelope anônimo. O ônibus parte, carregando velha e nova Isabela ao mesmo tempo para Curitiba. O desembarque na rodoviária de Curitiba é pontuado por lembranças. Os bancos frios, o cheiro de pão com manteiga, os painéis antigos com letras rasas. Isabela atravessa a cidade com o coração apertado. Cada esquina uma memória, um sussurro de infância, uma ausência de respostas. Caminha até o bairro antigo, onde morava com a mãe. Da calçada, contempla a janela do antigo apartamento. O prédio teve a fachada pintada, mas o corredor ainda exala o mesmo cheiro de cimento úmido da sua adolescência. Ao entrar no apartamento de Sandra, sente um baque nostálgico. A mãe a recebe com um abraço apertado, olhos marejados, sorriso disposto, mas o olhar carrega perguntas não ditas. Que saudade, filha! Que surpresa bonita! Sandra tenta esconder o quanto a filha lhe faz falta. Mãe, viemos conversar ou esconder segredos de novo? Isabela solta,
metade brincando, metade testando os limites da verdade. Sandra sorri com ternura. Você sempre foi muito parecida com sua mãe. A frase escapa como se viesse de outra pessoa, e Isabela nota um detalhe estranho. Sempre que quer fugir da realidade, a mãe a chama de filha da mãe, nunca dela mesma. No jantar, Isabela mostra a foto de Helena Martins ao lado de Sandra. Quem é exatamente Helena? Por que estávamos sempre só nós duas? O que de fato te separou dela? Sandra hesita, baixa os olhos e deixa o silêncio pousar sobre a mesa. Finalmente começa. Helena foi minha melhor amiga. Mais do que isso, fomos irmãs de vida, de escolhas e de erros. Ela foi sua madrinha de nascimento, Isa. Foi terapeuta de muita gente, inclusive do Leonardo. Isabela sente o chão escapar, liga todos os pontos. A ligação sutil, os olhares de reconhecimento na agência, o clima denso ao mencionar certos nomes. Mas por que nunca falou dela? Isabela pergunta trêmula. Porque Helena se foi no momento mais difícil da minha vida. A dor era tanta que preferia apagar qualquer traço para proteger você e a mim. Eu tinha medo que alguma parte daquela tristeza te alcançasse. Só agora vejo o quanto isso fez falta. Isabela abraça Sandra. Entende pela primeira vez as escolhas da mãe e o silêncio doloroso na infância. Nos dias seguintes à revelação, Isabela caminha pelas ruas da infância. Revê antigos professores. Encontra a banca de revistas onde comprava papel de desenho. Dá uma volta pelo Parque Tingui, repleto de ipês amarelos. Os lugares são menores do que guardava na memória. Conversa com antigos vizinhos, redescobre detalhes esquecidos. A mania de encontrar formas em nuvens baixas, o som dos vizinhos tocando Asa Branca nos finais de tarde, os grafites nas paredes sobrevivendo ao tempo. Em uma dessas caminhadas, encontra Fabiana, amiga de infância. Vi teu nome no evento, Isa. Que orgulho! O mundo é engraçado. Demorei para encontrar um lugar e agora volto para cá meio perdida de novo. Perdida? Para mim parece mais pronta do que nunca. Conversam sobre sonhos antigos, sobre a coragem e a falta dela, sobre a força das mães e a dureza de recomeçar na cidade grande. Isabela volta para casa reconfortada por reencontrar fragmentos de si mesma que julgava perdidos. No dia do evento, Isabela chega cedo ao auditório iluminado. O painel de palestrantes exibe seu nome ao lado de artistas consagrados. Ela percorre os bastidores, nervosa, ensaia as primeiras frases do discurso, repassa os slides com exemplos de seus trabalhos. Alguns deles feitos às pressas de madrugada no apartamento de Camila. Pouco antes do início, recebe uma mensagem anônima. Escute tudo, até o que não quiser ouvir. Você merece respostas. A plateia se enche. Isabela apresenta sua história, fala do processo criativo, da força da autenticidade, da esperança nas pequenas coisas. Seus olhos encontram rostos atentos, sorrisos discretos. Gente que sente com ela a força das derrotas e das superações. No final do painel, um pedido de palavra. Isabela vê, entre o público, um rosto familiar. Leonardo. A ausência do terno caro, a barba por fazer, uma camisa comum. Ele se inscreve discretamente, aguardando a vez. Quando chamado, olha para Isabela, para Sandra na primeira fila, para a plateia. Desculpe, mas preciso dividir algo com vocês e principalmente com a Isa. Às vezes, o sucesso, os prêmios, a posição, nada disso preenche o vazio de uma perda. Deixei de ouvir, de ser autêntico, de sentir orgulho do que faço, e precisei encontrar coragem para recomeçar, diz, com a voz embargada. Ele revela que jamais soube lidar com a dor após a morte de sua noiva, de quem Helena, a mãe de Isabela, fora terapeuta, amiga e elemento de ligação forte. Fala que lutou anos contra a própria vulnerabilidade e que, por orgulho e autodefesa, agiu de modo frio com Isabela. Talvez para não enfrentar a lembrança das decisões que tomara, inclusive ter vetado Isabela todos aqueles anos atrás.
Uma comoção toma conta do auditório. Isabela, em lágrimas, apenas responde: a gente se esquece que por trás das decisões difíceis há caminhos tortuosos, que nunca são só nossos. A plateia aplaude. Sandra vai ao palco, abraça Isabela. Leonardo abaixa a cabeça, aliviado e ao mesmo tempo devastado. O peso do passado finalmente se desloca, permitindo um novo início. Enquanto isso, em São Paulo, Camila arruma o próprio apartamento. Esvazia gavetas, recicla bilhetes, lê o Diário Preto uma última vez. Num impulso, grava um áudio que envia por mensagem a Isabela. Isa, preciso te dizer, nada foi realmente casual. Eu sabia quem era você desde o início. Helena foi minha mentora, e quando soube que você viria, projetei cada passo para te aproximar do Leonardo. Queria que ele pagasse pelo que fez comigo, por ter causado a demissão do meu irmão, que era sócio da agência antes do Leonardo entrar. Quis te usar para machucá-lo, mas você mudou tudo. Você me mostrou que não se vence nada no ressentimento. Me perdoe pelo papel que desempenhei. Não sou a amiga que merecia, mas espero ainda poder ser. Isabela escuta o áudio, devastada. Sente-se usada, traída, apesar de todas as provas recentes de acolhimento de Camila. Na mesma noite, envia uma resposta breve. Preciso de tempo. Fui parte de um jogo que não era meu. Você não é minha família, Camila, mas me ensinou sobre limites. Desejo o melhor. Sandra acolhe Isabela após o baque do áudio, lembrando-lhe que todas as pessoas são feitas de acertos e equívocos e que, às vezes, mesmo quem nos fere também nos salva. 3 semanas passam em silêncio. Leonardo retorna à agência, mas pouco permanece. Lida com as consequências de sua exposição pública, revê papéis, redistribui responsabilidades, afasta-se dos holofotes e redistribui sua vida. Camila se dedica à psicoterapia. Rafael e Luana assumem mais protagonismo na agência. A equipe se transforma, mais aberta ao novo. Enquanto isso, Isabela redescobre prazeres simples. Caminha por parques, desenha paisagens, reencontra antigas professoras que a encorajam a continuar produzindo arte. Redescobre velhos diários, anota insights, retoma contato com pequenas lojas de material artístico e, aos poucos, restabelece pontes com pessoas que sempre a admiraram. Sandra, atenta, sugere: filha, talvez a ferida nunca cicatrize por inteiro, mas não existe recomeço sem que se permita sentir a dor logo. A voz materna é suave, acolhedora. Isabela agradece em silêncio, compreende que, mesmo tendo perdido um pouco, ganhou muito mais em autoconhecimento. No silêncio do quarto que conheceu desde pequena, Isabela recebe novo convite. Agora para mediar um painel online sobre criatividade e inovação. Reconhece tardiamente que a jornada por São Paulo, dentro e fora da agência, nunca teve a ver apenas com vencer, mas com integrar as luzes e sombras de sua própria história. O telefone toca. Leonardo, do outro lado da linha, diz hesitante: estou indo para Curitiba. Cansei de me dividir em 1000 versões que não me pertencem mais. O que vai fazer aqui? Isabela pergunta, entre surpresa e contentamento. Ele responde, sem rodeios: recomeçar. Como você. Isabela sorri, sente o peito apertado. Percebe que ali, onde tudo começou, talvez seja possível finalizar um ciclo e começar outro, finalmente mais inteiro e pleno. Enquanto Isabela caminha pelas ruas de Curitiba, uma chuva fina sopra sobre os telhados. Ela ergue o rosto, deixa cair as gotas, sente o toque frio se misturar com o calor das conquistas e as lágrimas restantes do passado. Pela primeira vez, respira sem medo do que virá. À sua frente, um novo horizonte. Vida simples, relações autênticas e a certeza de que recomeçar é sempre possível, especialmente ao lado de quem também aprendeu a recomeçar. O céu de Curitiba pouco mudou desde a infância de Isabela. As nuvens cinzas repousam sobre a cidade como um cobertor antigo e a luz difusa parece guardar mistérios em cada esquina.
Agora, porém, Isabela caminha sem pressa. Seus sapatos já não pulsam de ansiedade, tampouco de fuga. Há uma aceitação tranquila no seu peito, um compasso diferente construído pelas adversidades e revelações recentes. A conferência deixou marcas visíveis. Diversos participantes procuram Isabela ao fim dos painéis, pedem autógrafos nos catálogos do evento, perguntam sobre seu processo criativo, discorrem sobre suas próprias experiências de fracasso e superação. Você me deu coragem de tentar de novo, diz um estudante. Nunca pensei que alguém pudesse transformar tanta angústia em arte tão honesta, revela uma artista da periferia. Isabela agradece, escuta e, pela primeira vez, sente-se genuinamente parte de uma comunidade, uma rede invisível de pessoas tocadas por sua jornada. No domingo, após a conferência, Isabela e Sandra sentam-se juntas na pequena sacada do apartamento, observando os telhados molhados e conversando baixinho. Sandra segura o diário de Isabela, lido com permissão da filha. Sempre me perguntei se devia te proteger do mundo ou permitir que você o enfrentasse. Hoje, vejo que você foi mais valente do que eu jamais ousei ser. Isabela segura a mão da mãe e sorri, lágrimas brilhando nos olhos. A coragem era sua, mãe. Era só emprestada para mim. As duas riem, enternecidas por anos de silêncios que agora cedem a palavras sinceras. Sandra revela sua própria história. Fala sobre as dificuldades de criar Isabela sozinha, sobre o medo de arriscar um novo amor, sobre o receio de ver a filha sofrer os mesmos abandonos que enfrentou. Isabela, em contrapartida, narra seus dias em São Paulo. O caos, as lutas, o frio do anonimato, a surpresa diante da solidariedade improvável de Camila e a admiração silenciosa que cresceu por Leonardo. Sabe, sempre achei que recomeçar era voltar para trás. Mas não é. É só mudar a direção, Isabela conclui, madura. Sandra enxuga os olhos orgulhosa. Você reescreveu nossa história, filha. E eu reaprendi a confiar. Enquanto isso, São Paulo vive sem ela, e a agência Lux Publicidade passa por pequenas revoluções. Camila, após semanas de reclusão interna, retorna ao trabalho transformada por sua própria catarse. Conversa longamente com Rafael e Luana, pede desculpas pelo clima de controle excessivo, admite suas motivações equivocadas. Rafael, sempre pronto a acolher, diz apenas: a gente aprende, só não pode se perder no caminho. Camila devolve a liderança natural à equipe, compartilha tarefas, propõe reuniões colaborativas. Um ar de renovação paira no ambiente. A agência, antes calcada em competição, descobre-se capaz de pequenas gentilezas. Gustavo coordena, com auxílio de Luana, workshops de criatividade onde o erro não é condenado, mas celebrado como parte do processo. O nome de Isabela permeia as conversas. Sua ousadia é referenciada em novos projetos. Suas campanhas são revisitadas como modelo de autenticidade. Mesmo distante, Isabela ainda é uma presença viva ali. Não só pelas entregas, mas por ter incutido na equipe o valor do que é real. É numa manhã fria de terça-feira, ainda úmida de garoa, que Isabela recebe a mensagem de Leonardo. Cheguei. Posso te ver para um café? Preciso conversar. O encontro acontece num café charmoso do centro histórico. Isabela o espera nervosa, sentada do lado de dentro, próxima à janela coberta de orvalho. Quando Leonardo chega, está irreconhecível. Troca o terno por um casaco surrado, os cabelos mais longos e desgrenhados, o rosto exibe menos rigidez. É um homem em transição. Obrigado por ter vindo. Ele começa sem rodeios. Eu estranharia se não viesse depois de tudo. Isabela responde, ainda desconfiada. O diálogo inicial é permeado pelo desconforto de antigos ressentimentos, mas logo cede lugar à sinceridade. Leonardo pede desculpas, fala sem vaidade de seus erros, o veto no concurso, a frieza nos anos seguintes, a relutância em permitir que Isabela ocupasse espaço por si só. Eu era uma muralha, Isa.
Achei que me protegeria assim dos meus próprios fracassos e só consegui afastar quem mais admirava. Isabela segura sua caneca de café entre as mãos, a voz trêmula de emoção. Eu também usei minhas dores para construir fortalezas, mas toda fortaleza vira prisão um dia. A diferença é o que a gente faz quando descobre que as portas sempre estiveram abertas. Leonardo sorri, aliviado. Eu quero recomeçar. Quero ser alguém de quem me orgulhe de verdade. A confissão é sincera, vulnerável. Isabela reflete, tocada pelo desarme do diretor outrora implacável. Recomeços assustam, mas são precisos. Talvez precisemos começar juntos, cada um do seu jeito. Eles riem, dividem silêncios e confidências, falam sobre arte, sobre sonhos, sobre o cotidiano simples. Leonardo cita um livro que leu nas últimas semanas, sobre o valor de não ser insensível ao fracasso. Isabela compartilha anotações de seu próximo projeto de ilustração, inspirado nas mulheres da sua vida. Sandra, Helena, Camila, cada uma à sua maneira, retratada com as nuances de quem nunca desiste. Leonardo decide alugar um pequeno apartamento na mesma rua do antigo prédio de Isabela, opção deliberada pela simplicidade e proximidade. Ele aceita trabalhos como freelancer, recusa convites para retornar ao mercado publicitário tradicional. Aos poucos, descobre prazeres novos, cultivar plantas na varanda, ajudar vizinhos com tarefas cotidianas, cozinhar para si mesmo. Isabela, ao perceber a mudança concreta, sente-se desafiada a também experimentar novidades. Visita feiras de artesanato, expõe seus desenhos em cafés, ministra uma oficina de criatividade para jovens no bairro. Aos poucos, diálogos cotidianamente espontâneos e permeados por pequenas alegrias ajudam os dois a fortalecer a relação. Você nunca cozinhou antes? Isabela provoca durante uma tarde de sábado. Não, minha comida favorita vinha pronta, do restaurante da esquina do escritório. Leonardo confessa entre risos. Então chegou a hora de aprender a queimar arroz com orgulho, ela diz, dando-lhe uma colher de pau. Juntos, criam uma rotina leve. Unem forças para redecorar cada cômodo com objetos ressignificados. Quadros pintados por Isabela, vasos reciclados por Leonardo, móveis adquiridos de segunda mão e restaurados aos finais de semana. A vida, agora, é feita de gestos miúdos. Isabela percebe que, ao lado de Leonardo, não busca um conto de fadas, mas a alegria do dia comum partilhado com quem entende suas cicatrizes. O tempo em Curitiba permite a ambos revisitar relações antigas. Leonardo procura pela mãe de sua ex-noiva, troca cartas com ex-parceiros profissionais, pede desculpas onde deve, fechando capítulos em aberto e libertando-se do fardo de se sentir constantemente em dívida com o próprio passado. Isabela, por sua vez, reforça o vínculo com Sandra e permite-se fazer novos amigos. Visita as amigas de infância, retoma conversas esquecidas, engaja-se em causas culturais da cidade. Descobre que, mesmo depois de tudo, continua insegura sobre o futuro, mas aceita esta incerteza como parte do processo de viver. Num domingo de tarde, Leonardo e Isabela recebem Camila para um café em sua nova casa. A conversa é, a princípio, delicada. As mágoas ainda não se dissiparam totalmente. Mas entre sorrisos tímidos e lembranças compartilhadas, emerge uma compreensão tácita. Todos precisaram um do outro, e cada um proporcionou ao outro, inadvertidamente, um portal de autoconhecimento. Sinto vergonha do que fiz, Isa, mas agradeço por ter visto em mim algo além de ressentimento. Camila admite. Crescer dói, Camila, mas o que ficou foi maior que a dor. Isabela responde. Elas se abraçam. Leonardo observa em silêncio, emocionado com a força de reconciliações honestas. Chega o inverno em Curitiba. Leonardo e Isabela começam a plantar hortaliças numa pequena horta comunitária do edifício. Este ritual, aparentemente banal, vira metáfora recorrente. Cada semente carrega traumas e esperanças, e só germina com cuidado, respeito
e paciência. O pequeno grupo de vizinhos acompanha o crescimento dos brotos, e todas as noites o cheiro de terra recém-revolvida lembra a Isabela de que o ciclo da vida nunca se fecha de verdade, apenas recomeça, renovado pelo que foi vivido. À medida que semanas passam, ambos criam pequenos projetos juntos. Isabela ilustra um livro de crônicas de Leonardo. Leonardo revisa propostas e apresentações para as oficinas de arte criativa coordenadas por Isabela em colégios públicos. Convivendo, redescobrem pequenas manias, desenvolvem rituais próprios, sopas nas noites frias, passeios no jardim botânico, sessões de cinema improvisadas em casa com pipoca que estoura até no teto. A relação floresce com respeito, liberdade e entrega. Você me faz lembrar de quem eu era antes de tudo dar errado, confessa Leonardo numa noite. E você me faz acreditar que nada se perde de verdade, só muda de forma, responde Isabela. O velho medo do fracasso já não paralisa. Isabela inscreve suas ilustrações em editais, recebe prêmios, convida ex-colegas para inaugurações de exposições. Leonardo, sem a antiga obsessão por títulos, passa a falar publicamente sobre o valor dos recomeços, participa de debates em universidades, compartilha sua história de resiliência sem constrangimento. No bairro, os dois passam a ser conhecidos como os pais da horta, e crianças pequenas correm para mostrar folhas novas aos sábados de manhã. Sandra, agora, visita a filha semanalmente, contribuindo com receitas ou histórias para as oficinas de criatividade. De sua janela, lembra-se dos dias difíceis em que temia o que seria do futuro de Isabela. Vê, aliviada, que o que mais desejava era simplesmente isto, que a filha encontrasse alguém, ela mesma antes de tudo, para confiar plenamente. Num desses encontros, ela diz à filha: "Não é onde estamos, nem quem nos acompanha, mas o que aprendemos sobre quem podemos ser. Eu vejo em você muito da Helena, do que ela sonhou que você poderia realizar." Isabela chora, agradece. "Agora eu posso ser só eu. Isso basta." Isabela e Leonardo juntos sentam-se à janela da nova casa na última noite do inverno. O frio já não incomoda. Lá fora, luzes da cidade piscam tímidas e o som do rádio toca uma música suave, silêncio compartido. Não de quem esconde, mas de quem já disse tudo o que importava. Olhos nos olhos, sorrisos leves, esperam pela primavera. A porta entreaberta deixa entrar o cheiro de terra e esperança. Em off, como reflexo do amadurecimento partilhado, Isabela pensa: talvez recomeçar seja isso, abrir a janela, descalçar os pés, permitir que a vida finalmente seja simples e, acima de tudo, confiar que o mundo pode ser gentil e que ninguém precisa carregar sozinho o peso da própria história. A câmera se afasta lentamente, revelando o casal em paz, enquanto da varanda se vêem pequenas violetas sobre a mesa, lembrança das primeiras inspirações de Isabela. A história chega ao limiar de seu epílogo, pronta para mostrar que toda escolha feita com verdade transforma não só um destino, mas todos ao redor. Os primeiros dias de primavera em Curitiba chegam com cheiro de terra molhada, florescendo sem alarde nos canteiros das ruas e nos vasos da sacada que Isabela agora cuida com tanto zelo. Na manhã de um sábado azul, ela se levanta antes dos demais, prepara café fresco e senta diante do bloco de folhas com o qual sonhava desde criança. A janela aberta traz o som do movimento do bairro. Crianças em suas pequenas bicicletas, vizinhos conversando baixinho no corredor, o apito distante de um trem. Isabela aproveita a quietude para rabiscar uma nova série de ilustrações, inspiradas na vida simples que enfim abraçou. Os traços têm mais leveza e cor. Os rostos que desenha exibem sorrisos sinceros e olhares de esperança, mesmo que marcados por cicatrizes sutis. A cada folha virada, Isabela se lembra de toda a travessia, os degraus de São Paulo, as noites insones,
Os desenhos espalhados na calçada ao desmaiar, o sofá de Camila, a rotina na agência, os desencontros e reencontros com Leonardo, a força discreta de Sandra e o fio invisível que unia tudo a Helena. Em sua arte percebe, cada erro, cada dúvida, cada mágoa, converteu-se em cor e traço. A narrativa de uma só passou a ser de tantos. Leonardo, pouco afeito às manhãs, acorda ouvindo o ruído do lápis no papel. Fica alguns minutos observando Isabela desenhar, em silêncio. Ele ainda se maravilha com a serenidade que agora os abraça, com o milagre cotidiano de acordar ao lado dela, sem sentir que precisa provar algo para o mundo ou para si mesmo. Ambos partilham a cada dia uma rotina sem ostentações. O almoço pode ser apenas arroz com ovos, mas o sabor é de conquista. As tardes são vezes passadas no parque, outras em reuniões de trabalho à distância, outras apenas sob o sol e o vento, contando histórias do passado, rindo alto das pequenas falhas domésticas. Sandra torna-se presença constante, leva bolos de fubá, narra memórias da infância de Isabela e participa como voluntária das oficinas de arte da filha. A mãe, longe de idealizada, é retratada agora com mais nuances ainda. Uma mulher que soube aprender com os silêncios, mas aprendeu mais ainda ao deixá-los para trás. Camila, recuperada do tormento interno, passa a visitar Curitiba em finais de semana alternados. Ela reconstrói sua carreira com humildade, buscando novos papéis, novas missões que honram sua inteligência sem sacrificar os valores redescobertos. Em conversas calmas, reforça a amizade a Isabela não pela frequência das visitas, mas pela verdade em cada troca. A gente pode errar, Isa, mas o que importa é o que fazemos depois de perceber. Obrigada por não ter desistido de mim, responde Isabela sorrindo. Os projetos profissionais de ambos se entrelaçam. Leonardo incentiva Isabela a publicar uma coletânea de suas ilustrações, enquanto ele mesmo redige crônicas que narram o antes e o depois de sua transformação pessoal. Lançam juntos um livro independente. O evento de lançamento, no salão singelo da biblioteca comunitária, lota com moradores do bairro, colegas da agência, professores do passado e jovens que se reconhecem em suas trajetórias. O sucesso não é estrondoso, mas é cotidiano e constante. Oficinas sempre cheias, jovens inspirados a experimentar. Pais agradecendo por verem seus filhos desejando criar mais do que consumir. Entre falas e autógrafos, Isabela identifica um padrão de perguntas. Como recomeçar? Como suportar o fracasso? Como saber se é hora de perdoar? Responde sempre dizendo, não existe receita, mas existe coragem. E coragem não é ausência de medo, é caminhar com ele do lado. Leonardo reforça, depois de tudo, o mais difícil é admitir que erramos, mas é o primeiro passo para aprender a querer diferente e melhor. Ambos se tornam, sem querer, referência para outros recomeços, mostrando com simplicidade que grandes mudanças não precisam de palco, só de sinceridade e abertura. Num domingo de manhã, Isabela propõe um piquenique à moda antiga. Sandra prepara sanduíches, Leonardo carrega garrafas térmicas e livros e juntos partem para um parque florido. No gramado, cercados de crianças, eles leem em voz alta, riem das próprias histórias, fazem retratos de desconhecidos e preenchem uma tarde com aquela beleza dos momentos que nunca se planejaram, mas marcam para sempre. Algumas das crianças do bairro acercam-se curiosas com os desenhos de Isabela. Uma menina, de olhos redondos e cabelo preso, pergunta tímida, você sempre soube desenhar tão bonito? Não, precisei errar muito antes. E ainda erro até hoje, responde piscando para a menina, que sorri, satisfeita. A tarde termina com um pôr do sol simples e dourado. Leonardo observa o rosto de Isabela, banhado em luz serena, e percebe, sem grandes revelações dramáticas, que ali, na alegria das pequenas coisas, encontra o que sempre procurou. À noite, em casa, Leonardo e Isabela criam juntos uma nova rotina. Antes de dormir, cada um escreve algumas linhas sobre gratidão
e recomeço em um caderno compartilhado. Num dia, Isabela agradece por finalmente se ver inteira. Em outro, Leonardo registra o alívio em não carregar sozinho os próprios medos. As páginas se enchem de relatos simples, uma conversa gentil com um desconhecido, o cheiro de pão assado de manhã, um erro transformado em aprendizado, o reencontro com alguém do passado num momento de paz. O diário vira símbolo. A única forma de manter vivo o recomeço é registrar, não para o mundo assistir, mas para si mesmos lembrarem onde cada passo começou. Sandra, em um jantar, observa o casal e diz: "O tempo passa, mas a gente só envelhece quando desiste de sonhar junto. O silêncio é de aprovação e ternura." Na última cena, Isabela realiza finalmente uma exposição pública, não numa galeria famosa, mas nas paredes do centro comunitário do bairro. Os quadros retratam não super-heróis, mas pessoas comuns. Sandra fazendo café, Leonardo limpando uma janela, Camila lendo no jardim, crianças correndo na parque após a chuva. A inauguração é marcada por abraços apertados, olhos brilhando, ouvintes atentos às histórias que dão contexto a cada obra. Perto da saída, um cartaz simples. Às vezes, só precisamos de um novo começo. O público circula entre mães, jovens, anônimos. Muitos deixam bilhetes. "Hoje voltei a acreditar. Seu desenho parece meu pai. Quero tentar de novo." Isabela guarda todos. Evidencia que impactar o mundo é sempre coletivo, nunca solitário. Na varanda de casa, de noite, Isabela e Leonardo contemplam juntos a expectativa do futuro. O rádio toca baixinho, uma música sobre esperança. O casal confirma, sem precisar dizer: o essencial eles já alcançaram. Isabela sorri para Leonardo. "Sabe, no fundo acho que a gente só precisava de permissão para recomeçar." Leonardo concorda, segurando-lhe a mão. "E coragem para não voltar atrás." A câmera se afasta, mostrando as luzes da cidade se acendendo, a vida comum se multiplicando, as possibilidades se abrindo. O quadro fecha devagar. E assim termina mais um capítulo em uma história de recomeços. Se esta narrativa mexeu com você, se acredita que a autenticidade e a esperança transformam vidas, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte para nós. Qual foi o momento em que você precisou recomeçar? Queremos saber a sua história. Juntos, podemos inspirar ainda mais pessoas a encontrar novos caminhos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, a cada manhã você pode escolher recomeçar.